Iniciando mais análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou utilizar o Lance para fazer minha análise sobre o Flamengo. Antes de começar, gostaria de dizer que eu já leio o título da matéria e ali dou a minha opinião sobre o assunto. O trabalho jornalístico é todo do site. Entra lá, lê a notícia, se informa. Aí o que eu dou é a minha opinião, a minha análise, o que eu acho, o que eu não acho. Então não tem nada de trabalho jornalístico, e sim uma análise. Então vamos explicar isso agora no início do programa. Vamos lá para mais uma notícia. Convocáveis para a Copa do Mundo reforça o patamar do elenco do Flamengo. O Flamengo preparou para isso, para montar uma seleção dentro do Flamengo. São muitos jogadores de seleção. Vem fazendo um trabalho na América do Sul, onde que ele contrata jogadores de alto nível, que foi o caso de Arrascaeta, Varela, De La Cruz, Pulgar, Dinho, Vidal, que já aposentou, já saiu do Flamengo, colombiano, que é o Carrascal. O Flamengo sempre está procurando contratar jogadores de nível alto e de seleções da América do Sul. Contratou agora o Jorginho, que jogou na seleção italiana, e o Saúl da seleção espanhola, já passou pela seleção tanto um quanto o outro. Então o Flamengo já está começando a olhar para a Europa para trazer jogadores europeus de seleção. É um processo longo, claro que a aceitação desses jogadores jogar no futebol brasileiro, jogar no Flamengo, mas a ideia do Flamengo é sempre aumentar sua marca. Então o Flamengo tem uma Selefra, que chegou a falar isso nos anos 90, e colocou jogadores de várias seleções da América do Sul, onde fez um elenco muito bom. No meio do ano o Flamengo deve contratar mais outros jogadores, e com certeza será de nível de seleção, ou com passagem na seleção, ou atualmente na seleção. Então o Flamengo vai atrás desses tipos de jogadores. Vamos para mais notícia do portal Lance. Recuperação de Arrascaeta já ótima expectativa no Flamengo. Eu acho que não só para o Flamengo, como para o próprio Arrascaeta. Eu torço para o Arrascaeta, eu torço para ele jogar a Copa do Mundo. Eu acho que ele merece. Vem sendo um bom profissional dentro do Flamengo. Você não vê a Arrascaeta em convulsões, extracampo. É um cara centrado no que quer fazer, busca título, apaixonado pelo Flamengo. Então é um jogador que tem tudo, sim, merece estar na Copa do Mundo, merece fazer seu nome. E eu coloco o Uruguai entre um dos favoritos para o título. Acho que tem um time copeiro, aquele time arrumadinho, que já vai jogar o arroz e feijão simples, o que faz com que pode conquistar títulos, ganhar a Copa do Mundo. Quem lembra do Paraguai na Copa de 94, time arrumadinho, com a linha defensiva muito boa. É difícil vencer o Paraguai em 94. Eu vejo o Uruguai mais ou menos nesse estilo do Uruguai, um time bem armadinho, sabendo jogar. Então pode ser um time que pode surpreender. E tem jogadores que faz desequilíbrio, como a Arrascaeta, pode matar o jogo a vencer um jogo da Copa do Mundo a qualquer momento. Então eu creio que o Uruguai vai para a Copa do Mundo e não vai ser feio. STJD denuncia o Flamengo por desordem em clássico. O clube corre riscos de perder mão de jogo. Essa é a discussão, acho que, nossa, é vergonhoso, porque o Flamengo dentro do estádio garantiu a paz e a segurança, e na saída, longe já do estádio, uma certa distância do estádio, torcidas se enfrentam, sabe? O Flamengo contratou a polícia para fazer toda a proteção, mas tem gente que não tem como controlar. Então o Flamengo não teve culpa nenhuma em relação a essa confusão que teve das torcidas.
Dentro do estádio garantiu segurança na entrada e na saída. O que aconteceu foi longe do estádio, uma certa distância do estádio, onde a polícia já não estava presente. Então, o que o Flamengo vai fazer que torcidas querem se enfrentar? Não tem, eles marcam lugares, pontos de encontro distantes para que ocorre essas confusões. Então, isso aí tem que ser verificado pela polícia, quem são os atores dessas confusões, para que aconteça, para que o SEGA achar os responsáveis e ali fazer a justiça. Mas o Flamengo em si não tem culpa nenhuma do que ocorreu, não tem nem por que perder o manto de jogo. Flamengo define plano para a Copa e estuda intertemporada. Acho que é interessante, mas assim, não tanto porque vai perder muitos jogadores. É mais questão de recuperar os jogadores fisicamente. Acho que a base do Flamengo vai estar toda na Copa do Mundo. É bom para o Flamengo treinar bola parada, falta, pênalti. Acho que movimentações de escanteio. Eu creio que entre temporada faz isso, porque quando os jogadores voltar para todo mundo, esses jogadores vão ser titulares e aquele pouco grupo que ficou treinando ali taticamente não vai ser muito bem utilizado. Então eu creio que você tem que treinar as habilidades de cada jogador que ficar, fazer um trabalho mais pessoal, interpessoal entre o treinador e o atleta que ele quer, treinando execuções específicas dos jogadores, movimentações específicas, porque os grandes jogadores também vão estar na Copa do Mundo. São poucos jogadores que vão ficar no elenco, então vai ter que a mescla do juvenil com adulto. Então é momento de treinar e aperfeiçoar cada jogador em sua especialidade, não muito taticamente, mas tecnicamente cada jogador. Então vai ser um trabalho diferente, que é uma intertemporada mesmo, quando todo mundo trabalha junto. Então o Flamengo tem que estar esperto em relação a isso, treinar quem tem capacidade para ter falta, quem tem capacidade para ter escanteio, movimentações de escanteio, que quando o cara chegar vai ser passado de um jogador para o outro, quais as movimentações, treinar, evoluir o jogador tecnicamente, pegar o caso de Ailton Lucas, sabe, ir na linha de fundo, cruzar, treinar essas movimentações de filtrações, pegar o Luiz Araújo, treinar mais o tipo dele, ou mudar um jogador, tentar nesse momento mudar o cara de posição, para ver como ele pode evoluir no Flamengo. É isso aí, é uma evolução pessoal de cada atleta. Acho que é esse olhar que o Jardim vai ter em relação aos jogadores que vão ficar no Flamengo durante a Copa do Mundo. Torcida do Flamengo reage à declaração de Leonardo Jardim. Ele falou por falar que vai ficar no Flamengo até mandar ele embora e tal. E a torcida não quer a saída dele. Acho que o trabalho dele está sendo bem feito, está sendo realizado, está sabendo desenvolver a equipe, tem planos de jogos, dependendo da movimentação do time adversário, consegue ali mudar o esquema tático, achar soluções táticas dentro do jogo. Isso aí faz muita diferença na partida. Um exemplo, o Flamengo quando ataca, às vezes está com faz uma linha de 3 zagueiros, às vezes põe os 2 volantes mais espetados, com uma boa movimentação de toque entre eles. O gol mesmo do Flamengo contra o Grêmio, a infiltração do Emerson Royal, que até na entrevista falava que é algo treinado, é algo que eles já sabia, já tinha tentado com o Varela, só que com o Royal deu certo. Canal projeta uniforme do Flamengo em homenagem a Jorge Benjó. Eu achei interessante, vai ser essas camisas, terceiro uniforme, com homenagem a pessoas importantes que passaram para o Flamengo, tanto no mundo artístico como no futebol. Eu achei interessante a ideia do Flamengo lançar um terceiro uniforme visando isso, visando
fazer uma homenagem a alguém. Acho que é sempre interessante isso, é uma visão bem legal. Lance Net TV estreia Paquetá, o Veredicto, documentário original sobre o astro do Flamengo. Acho interessante, quem puder assistir, documentário é sempre interessante, sempre tem detalhes muito bom. Eu vi o filme do Zico, é muito rico de detalhes, ele como ser humano, ele como pessoa, ele no dia a dia, sem soma para quem é amante do Flamengo, saborear, ver como um ídolo é formado, um ídolo correto, um ídolo, exemplo para muitos. Então é muito legal. Ele chegando no Japão, na Zico, lavando seu próprio uniforme, depois de ele ganhar tudo no Brasil, ser ido na Itália, ele lavar seu próprio uniforme, num lugarzinho simples. Eu achei muito interessante a história do Zico. Não vou falar, assista o filme Zico, é muito importante. Vamos lá para mais notícia. Quantos jogadores o Flamengo tem na peça? Não, foi dessa aí não. Vou pular aqui para outras mais interessantes. Comentarista CTS por titular do Flamengo. Um prazer em ver jogar. Jorginho é um jogador sensacional. Ele está falando do Jorginho. É um cara experiente que dá ritmo ao Flamengo, no toque de bola, ajusta a marcação. E no jogo contra o Vasco, quando ele saiu, o Flamengo perdeu esse cara líder que estava ali corrigindo a marcação sempre. Principalmente tomou aquele gol no finalzinho contra o Vasco, que precisa de jogadores assim, líder, que sabe falar. Então esse é um exemplo para os mais jovens, prestar atenção no comportamento do Jorginho, entender, pegar essa experiência do Jorginho para no futuro ser parecido com ele, porque é um cara que sabe posicionar, sabe fazer a leitura tática, sempre apontando, sempre chamando atenção de um de outro, querendo corrigir tanto a parte defensiva como a parte ofensiva. Tem um passe sensacional para o Samuel Lino, mostra que tem visão de jogo. Esse passe vence o jogo. Infelizmente o Samuel Lino naquele momento não conseguiu fazer o gol, parou na defesa do goleiro do Grêmio, mas é um jogador que completa, sabe utilizar a sua experiência a seu favor. Felipe Melo compara Flamengo a Palmeiras no Brasileirão. Essa é a diferença. Ele fala que o Palmeiras é o mesmo sistema tático sempre, por isso que o Palmeiras nunca chega. Já o Flamengo é um time que está sempre em mudança e movimentação. Concordo com a ideia dele, acho que o Flamengo gastou dinheiro, está sempre trazendo um grande jogador para que mude o jogo com um jogador. Vê Paquetá, que joga como meia, joga como volante, joga como ponto direito, ponto esquerdo, até com falso 9. Então são jogadores que podem mudar a característica do jogo de acordo com a partida, de acordo com aquilo que o treinador prevê do jogo. Então essa a grandeza do Flamengo nesse tempo, de ter um jogador que entre e muda a característica do jogo, jogando no mesmo esquema. Então é sensacional Flamengo. E a última para fechar: qual gigante tem mais chance de ter caído na Copa do Brasil? Vote. Eu estou preparando o jogo da Copa do Brasil. Acho que o Flamengo tem que enfrentar amanhã muito sério. Entender que esse jogo é uma decisão, um jogo bem decisivo, é um jogo que o Flamengo precisa vencer. O Flamengo precisa ser 1-0 para aliviar um pouco a pressão, que o Vitória vai vir com tudo, vai vir amassando. Eu conheço, a gente assistiu muito jogo na Bahia, sabe como a torcida da Bahia é uma torcida apaixonante, que canta, vibra. Então vai ter pressão, o Flamengo vai ter que suportar essa pressão e tentar abrir o placar logo no começo para dar tranquilidade durante o jogo. O Flamengo fazer mais um gol, acho que o Flamengo consegue ali na partida controlar no passe e bola. E vai ser a mesma movimentação que fez contra o Grêmio, com certeza consegue. A minha dúvida para esse jogo contra o Vitória da Bahia, se ele vai continuar com o Carrascal, vai colocar o Bruno Henrique no lugar do Carrascal. Acho que foi o Léo Ortiz, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, que falou na entrevista para o jogo do Grêmio,
que o gramado do Vitória é um pouquinho mais fofo. Então por isso eu acho que eu tô nessa torcida. Se eu começo com o Carrascal, repito, o time que foi contra o Grêmio, ou coloco o Bruno Henrique com o Pedro, para ter aquela bola, aquele chutão lá para frente, para Pedro desviar de cabeça, ou dominar e tocar para o Bruno Henrique em velocidade, sair na cara do gol. Eu tô meio em dúvida nesse sistema, acho que no treinamento durante a semana o Leonardo já vai pensar no melhor equipe. Eu exploraria Pedro e Bruno Henrique, mas Carrascal jogou muito bem. Que o que o Carrascal fez com o Clem fez uma coisa que o Carrascal também não faz muito. Voltou, marcou, desarmou bastante. Eu não liga muito a número, mas o Carrascal teve bastante desarme naquele jogo contra o Grêmio. É um jogador que situou defensivamente para o Flamengo, além de armar o time do Flamengo ofensivamente. Eu gostei muito dessa característica, essa diferença entre ele e Arrascaeta. Arrascaeta é mais técnico, consegue achar os espaços, só que o Carrascal, para mim, teve uma movimentação muito mais intensa, teve mais velocidade ao Flamengo na parte ofensiva, com toque de bola rápido, aproximação. Eu gostei do jogo do Carrascal, além de ajudar o sistema defensivo. Só que como o Flamengo precisa vencer, precisa de uma estratégia, eu acho que Bruno e Pedro tem Henrique na frente, com Samuel e Nino e Prata, para lançar essa bola em velocidade para o Bruno Henrique, com Pedro tentar, e pode estar uma liga muito bem, porque o Bruno Henrique sabe sair muito bem pela direita, como pela esquerda, num passe longo. Você vê aquele lance lá que ele finalizou, que ele subiu no alto, desviou de cabeça, pôs a bola na frente, correu, só que ele quis estar uma cavadinha, enchesse o pé, de repente poderia ter saído do gol. É um lance que eu acho que o Flamengo pode aproveitar muito bem quando o Vitória da Bahia no jogo de amanhã. Então essa análise foi lá comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o Flamengo. Lembrando que o site que eu utilizei foi o Lance. Ali tem um trabalho jornalístico, ali tem as informações corretas, pesquisado por um jornalista. O que eu faço é dar minha opinião, vai ser minha análise. Então entra lá no site, leia as matérias, cria sua própria opinião, cria sua própria análise. Até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.